Tá A bom. Jennifer. Então, já estudamos em casa, tivemos bastante tempo para estudar em casa, já estudamos hoje, já discutimos em grupo, então agora nós vamos às conclusões, né? O grupo um é a Neuza, a Bá e a Maísa, o grupo 2 é a Ai, Ana ai, ai. Maria, né? A Fátima e a Márcia, e o grupo 3 é a Magda, a Maria e a Silvia. Qual o grupo que quer começar? O um. O 3 sempre começa do 1. Esse filho Mas é a É um dos sequência, dois. um, dois, três. É um dos dois, ou um ou três. Vocês estão vendo? esse povo Os últimos serão os primeiros. Aí depois, quando eu falo que eu vou decidir quem vai começar, vocês falam que é a tem carrasco. perseguição. É É? A verdade, sequência viu? é um, dois, três, não é três, dois, um. É? Que coisa. Então, quem quer começar? Eu estou A escrevendo Maísa aqui. fala, a Maísa é o Obá. Não, não vem comigo não, Neuza. Tá, vem não, cai fora, porque a coitadinha aqui não tem como Não, estudar nós essas coisas. três foi difícil. Põe para a gente complementar alguma coisa, Lucas, que tá difícil. Então tá bom, então. Então, vamos para o grupo 2. Ana Maria, Fátima e Márcia. Uhum. Você não quer escolher quem ia falar? O Lucas, é a pergunta, né, como a gente entendeu sobre a formação dos mundos, né? Então, acho que todo mundo aqui chegou na formação dizendo que através da condensação da matéria disseminada no espaço. Aí, lá na Gênesis, a gente acha que a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. E essa nebulosa, sobre as formas, sobre as leis, né, universais, e sobre aquelas leis que são a da gravitação, da centrífuga e da centrípeta, e ela lançou no espaço várias, diria que são, me ajuda aí, menina, todo mundo Isso, pode né? falar, tá? Todo mundo estudou. Uhum. Vários Vários universos? vários pedaços que se formaram e tem formatos. E também na Gênesis, a gente acha ali que essas matérias condensadas, ainda não solidificadas, destaca-se de uma massa central pela ação da força centrífuga, que toma em virtude as leis do movimento, em forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que tenham conservado. E com o tempo, essas massas são condensadas. Quando elas conseguem ficar sólidas, foi que elas formam aí os planetas. Então, Ana Maria, Fátima e Márcia. É isso? Mais alguém quer colocar desse grupo? Quer fazer mais alguma colocação? É. Eita. A Artimeda, gente viu que Pois é. esse fenômeno se reproduzirá muitas e muitas vezes, né? E durante um longo período. Então, a nebulosa ela terá dado o nascimento a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela, né? Então, ela é a principal, mas dela saíram vários que têm. É como se eles tivessem, ela é a raiz, né? Eles levam os traços dela, tá? E cada um desses mundos revestido como mundo primitivo das forças naturais presidem a criação do universo. Então, é exatamente isso que eu tinha acabado de falar, né? Que ela vai gerar vários globos, Mundos, aqui ela né? usa aqui a palavra globos também, cada um desse mundo será um sol dentro de um turbilhão de planetas. E cada um tem a sua vida particular, cada um é um especial, mas todos
descendem dela, né? É como se ela Saíram fosse todos da a mesma origem, raiz, né? a mesma A origem, da geratriz, mesma. nebulosa Sim. geratriz. E aí lá na Gênesis ele fala, né, dos movimentos circulares de rotação e centrífuga, Revelação. centrípeta e tal, e é que tudo isso é que faz acontecer a palavrinha que a Ana estava querendo, acho que é os projéteis, né, Ana, que são Isso, lançados e os projéteis são os novos mundos formados, né? A gente Isso, entendeu assim. aí da onde surge também, né, os satélites, né, e, e vai por aí afora, né, e a Via Láctea, espaços retos, e deles lá no fundo tem mais formações e de planetas, umas galáxias e sóis, e outro sol ainda para gerir a todos, né? Acho que não. Um dentro do outro. Entendi. Ok? Então vamos para o terceiro grupo, Magda, Maria e Silvia. Bem, a Magda explicou direito lá. A Magda sabe falar direitinho. Ela tá, Mas ficou- aí a gente entra em falaram, né? concordância com a Fátima e com o grupo 2. Uhum. Mais ou menos na mesma linha. Tudo Exatamente. é feito da mesma matéria. Então, o objetivo é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Então, tudo que acontece, tudo que é formado é feito da mesma matéria. Sim. Aí, foi o que a Fátima explicou muito bem, que a gente também chegou falamos sobre a mesma coisa. Uma nebulosa se condensou pela ação das forças centrífuga e centrípeta. Projéteis foram circulando ao redor da nave-mãe, que seria, aí, no nosso caso, o Sol. Esses projéteis também, por sua vez, alguns deles, não todos, pela mesma circunstância de movimentos, deram origem aos seus satélites, alguns planetas com mais satélites, a Terra com um satélite, que é a Lua, e assim se formou o nosso sistema planetário. Outros sóis existem, aí espalhados milhões e milhões de sóis, que provavelmente tenham tido a mesma continuidade que o nosso. Também tem os seus planetas e também sejam um sistema. Como é o nosso sistema solar, existem outros sistemas solares. E assim que se formou. E foi se formando o mundo através, né, junto com a inteligência suprema, que é o direcionamento de Deus. Mas tudo é feito da mesma matéria e tudo se formou da mesma origem. Certo. Não sei se tem mais alguma coisa para a Silvia acrescentar. Eu posso dizer que a descrição que vocês fizeram tá perfeita, tá Está nota 9. Está nota é, 9. Você vai complementar não, agora. tá sintetizando, né? Sintetizando a bibliografia. E deu Por que para você coçou a entender. cabeça? Hein? Por que você coçou a cabeça? Não, Mas quero saber Filosofia, vocês perceberam alguma diferença daquilo que a gente já estudou? A criação primária, a criação Universal, né? universal. Quem falou? área, Quem falou Sim. foi a Maria? Fui eu. Isso. Então, a Vai, criação cara. primária e a criação universal, Criação disso que universal. nós vimos hoje,
Isso, Sim, os elementos, Vocês perceberam alguma relação? Sim. tudo. sim, claro. Não, eu acho que Qual, qual, eles, a, Vai rela- eles evoluir. sentiam qual a assim. relação? A Então, é relação que é cada as mundo. matérias do cósmico, Ah, né? Matéria-prima cósmica, tá envolvida, Deus, né? Pela sua vontade, e, as aglomerações, né? Da matéria, das matérias-prima, cósmica, né? Universal, se juntando, se condensando, se reconstruindo, se desconstruindo e formando, né? Planetas, sóis, satélites e vida, né? É isso que eu entendi. Obrigado, Márcia. Mais alguém? Eu eu vou acho, Bogacês, que a gente veio num crescente até chegar no mundo, nos planetas. Acho que a gente veio num crescente. Deus, Vai a evoluindo. matéria, Deus, matéria, né? E o espírito. Isso. E a gente veio num crescente até chegar na formação dos mundos. Vai Acho que evoluindo e vai evoluir. individualizando cada mundo, cada universo, cada um com as suas características, apesar de ter saído do mesmo. Do mesmo, é um trajeto. Há Tudo uma, é, tudo é feito da mesma matéria, Da mesma- em proporções diferentes. E para coordenar tudo isso, existe uma inteligência suprema. Sem essa inteligência, nada se faria. Sim. sim, Então, cada mundo aí formado é como um mundo primitivo, né? Esse mundo é formado pelas forças naturais, tá? Que presidem a criação do universo e ele gerará sucessivamente novos mundos a partir daí. Então, um mundo completamente formado, ele pode desaparecer e a matéria que a compõe espalha-se de novo no espaço sideral para formar outros planetas, né? E Deus renova os mundos como renova os seres vivos e sempre diante do quê? Desse princípio inteligente, né, que acompanha tudo. A parte física, né, fisicamente, e essa parte da inteligência de tudo. Então, é a partir daí, desse mundo primitivo que é formado pelas forças naturais, né, e que gerará aí a criação do universo. Outros, como vocês colocaram também com outras palavras. quem mais quer falar? Ô, Maísa, você fala aí que no final eu vou fazer uma pergunta para o Albucacis aqui, que eu achei o negócio, O que só que para você ter quer que eu fale? certeza. Uai, Ah, nós tá. dois? Você quer que eu fale qualquer coisa, mas tá. Ah, entendi. Não, Nós o conversamos. nosso grupo basicamente entrou nessa mesmo, que tudo teve origem na matéria cósmica, ela foi se condensando, e antes, através das leis universais, força centrípeta e centrífuga, é que foi se formando, se separando em universos. Antes dessas matérias irem se resfriando, podia desprender algum pedaço que dava origem aos satélites, às outras coisas. Foi nesse sentido que foi dito por todos os grupos. A gente pegou nisso também. Agora, Bah, complete. Não, eu queria ver um negócio com o Albucacis. Eu achei isso aqui no YouTube. Criação dos mundos. Envolve explorar desde as grandes teorias científicas sobre a origem do universo até as explicações mitológicas e filosóficas. A criação se divide em três vertentes principais. Três vertentes principais. Primeiro, visão científica,
e cosmologia. Na teoria Big Bang, explica a formação do universo físico, uma expansão rápida ocorrida cerca de 13 bilhões e 800 milhões, não sei, de anos. Visão religiosa. A criacionista, judaico-cristão, baseia-se no livro Gênesis, da Bíblia, onde Deus criou o universo, a terra e a vida. Espiritismo explica através das obras o livro dos Espíritos, que se formam pela condensação da matéria dispersa no espaço e leis divinas. Eu anotei esse trecho porque está falando sobre o judaísmo, sobre o espiritismo e sobre a Bíblia. Eu não tenho Bíblia, então eu não sei o que envolve ela. Agora, o que você pode me alertar na minha mente se tem alguma coisa a ver com isso aqui, com o estudo de hoje? Tem a ver sim, e é por isso que eu sempre falo, claro que a gente pode consultar tudo que a gente quiser, mas que a gente deve se concentrar naquilo que a gente está estudando, porque nós estamos estudando a doutrina espírita. E a doutrina espírita traz a visão, o entendimento dos espíritos. E vamos até dizer assim, do entendimento que Allan Kardec teve em comum acordo, vamos dizer assim, né, com os espíritos. Então, Kardec dialogou com os espíritos através dos vários médios, das várias comunicações, das várias cartas que ele recebeu, e aquilo que ele considerou pertinente, não vou chamar de verdadeiro, aquilo que ele considerou pertinente, né, que era consenso entre os espíritos e os homens, ele colocou. Claro que teve muitas pessoas muitos homens que não concordaram com Allan Kardec, mas ele, conversando com os espíritos, tirou aquilo que ele considerava universal, vamos dizer assim, e colocou nas obras. Então é sempre bom a gente responder às questões e aos objetivos com base nas obras que nós estamos estudando. Podemos pesquisar outras obras? Podemos, mas a gente precisa se ater àquilo que nós estamos estudando. E eu vou dizer por quê. Eu não tenho grandes conhecimentos cosmológicos, astronômicos, químicos, biológicos, ou nenhum conhecimento acadêmico para fazer comparações. Mas eu tenho conhecimento da própria codificação, que eu posso deduzir e comparar com aquilo que a ciência fala hoje. E até hoje, o Espiritismo está além. E eu vou mostrar para vocês como que está além. Nós estudamos a criação primária, a criação universal, e hoje nós estamos estudando o quê? Formação dos mundos. A formação dos mundos. Os sóis e os planetas. Então vejam a diferença. Os dois primeiros assuntos nós falamos de criação. Agora nós já não estamos falando mais de criação. Nós estamos falando de formação. Então, o que foi criado por Deus? O princípio material, o princípio espiritual. O princípio material e o princípio espiritual. E
a gente pode dizer assim, e Deus agindo nesses princípios material e princípio espiritual, ou se quiserem, nesse princípio inteligente e nesse princípio material, ele foi dando movimento a isso. Tem uma palavra que é chave nesse estudo, que é a palavra gravitação. Vocês perceberam isso? Que eles sempre falam da gravitação, da gravitação. Vocês pesquisaram o sentido da palavra gravitação? Eu não. A gravitação é a força que atrai os elementos. Para o centro, né? Não, não é para o centro. A força que atrai os elementos. Eles chamam de gravitação. Faz os elementos. Isso. Eu vou pesquisar aqui no dicionário. Vou ler no dicionário. Aqui, ó. Gravitação. Atração mútua que os corpos materiais exercem uns sobre os outros e que, classicamente, é descrita pela lei de Newton relativa à atração gravitacional. Entendi. Então, a gravitação é aquilo que atrai os elementos materiais. Uhum. Nós sabemos que tem o elemento material é um. E a partir de uma atuação sobre ele, ele gera tudo aquilo que a gente chama de matéria. Entendi. Não é isso? Sim. Lembram disso? Lembram? E só que esse elemento material, ele envolve o quê? O fluido cósmico. O elemento material envolve o quê? O fluido cósmico. Não, o fluido cósmico é uma variação do elemento material. Material. Envolve espiritual. Envolve o elemento espiritual, ou o espírito. Isso envolve o espírito como princípio inteligente. Então, o princípio material, ou o elemento material, ele envolve o elemento espiritual. Eu preciso despedir de uma coisa fofa aqui, gente. Cadê Cora? Vou pegar esse travesseiro para a vovó deitar. Tá bom, vovó quer te mostrar lá. Oh, meu Deus. A vestindo para a vovó deitada. Oi, Cora. Oi, linda. Olá. Tchau. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Riqueza Boa aqui. noite. Boa noite, durma bem, viu? Olha que Jandir. Ela não está ouvindo. Ah, boa noite, linda. Boa noite. Durma bem, viu? Cora. Anjinho. Sonha com os anjinhos. Beijo. Ela está muito linda, né, gente? Nossa. Então, Abucacis, assim, é que eu fiquei em dúvida pelo seguinte, porque nesse trecho aqui do que eu peguei lá no YouTube, porque assim eu vou caçando, sabe? Eu vou caçando as coisas. Eu não vi o nome Kardec. O que me prendeu a atenção foi o Espiritismo escrito aqui. Mas eu não vi o nome Kardec. Por isso que eu fiquei em dúvida. Bá, eu vou te pedir desculpa para você, é que o meu fone de ouvido é o seguinte, se eu ligo o computador com o fone de ouvido ligado,
ele funciona. Se eu desligo o fone de ouvido, depois ele não funciona mais. Então, Ah, aí não, Ah, tá bom, é não tem problema. coisa da internet. É, E eu, em vez de Não tentar tem arrumar, problema. vou te ouvir só um minutinho. Só um minuto. Aí, fala aí, Bar. Não, eu disse assim, que o que me chamou a atenção nesse trechinho aqui, que eu peguei por um acaso, não sei nem onde, eu sei que foi no YouTube, porque eu vi dizendo espiritismo, né, visão, espiritismo, universo físico, mas eu não, eu senti a falta, ela falou sobre Gênesis, eu senti a falta de Kardec, que Uhum. não tem o nome Kardec. Quando fala aí, no Aí, caso, quando fala espiritismo, ele já está falando de Kardec. sim. é, não veio escrito, a gente Ah, fica, eu só então, assim, mas aí depende de não está quem. escrito agora, não está escrito. Então, Será? Não será? então, Então, por isso que eu resolvi fazer essa pergunta. mas aí depende de quem escreveu. Então, a visão do Hum, espiritismo é exatamente isso, é a condensação da matéria, está certo. A partir da ok. condensação da matéria que a gente leu aí no Livro dos Espíritos, né, forma os Aham, mundos. Mas aí é isso. que vem o detalhe. Nós estamos à frente disso. Eles acham que o universo foi criado com Big Bang. Bem, Uhum, né? A gente pode até dizer que sim. Por quê? Porque começa aquele princípio inteligente. Vou falar o que eu entendo, não estou dizendo que isso é uma verdade verdadeira. sim, O princípio inteligente e o princípio material envolvidos, o princípio inteligente está sempre agindo, influenciando o princípio material. certo. Sim. E a partir da hora que o princípio inteligente influencia o princípio material, vamos falar de elemento. A partir do que o elemento espiritual, envolvido pelo elemento material, a partir do que o elemento espiritual influencia o elemento material, este elemento material vai se transformando. Esse elemento material, vamos dizer que pode ser o chamado fluido cósmico universal. Aham, Não é a certo. matéria igual a gente conhece ainda. Aham, Aí, só que isso aqui não é uma gotinha, não é um pedacinho, é todo o universo com maiúsculo. Tudo que existe, todo o espaço onde estão as coisas, começa assim. Aí essa matéria elementar, ela vai se, se condensando. Ela é rarefeita, né? É fluido, né? Muito mais certo. rarefeito do que a gente imagina. E a partir Aham, dessa atuação, ela vai se condensando, se condensando, se condensando, fazendo vamos falar assim, uma nebulosa do tamanho do universo todo. Mas não é esse universozinho nosso, não. É todo o espaço que existe. Então, certo. essas forças vão centrífuga e centrípeda. Mas a força gravitacional é aquela que atrai os elementos um para os outros, Ok, entendi. tá bom? E aí, Tá ótimo. isso começa a girar. Aham, No começo desse giro, vira um giro esférico, uma bola esférica.
Mas Aham, à medida que essa bola esférica vai rodando, a força centrífuga e centrípeta vão atuando nesse conjunto. Mas chega a certo. tal ponto que a força centrípeta é que atrai do centro para fora. E centrífuga, não, centrípeta Contra que A atrai de centrífuga fora espalha, para dentro. E Isso. centrífuga do centro para dentro para fora. fora. Então ele vai girando, vai girando, vai girando, vai atraindo cada vez mais matéria por essa força gravitacional e vai formando uma bola cada vez maior, cada vez maior. Mas chega um momento que a força centrípeta, quer dizer, do centro para fora, vence a força do centro para dentro. Então, sai uma bolha de fogo, uma bolha de elemento que continua girando do mesmo jeito. Do mesmo jeito que essa Certo. grande bola, que a gente não tem ideia do tamanho, está girando, essa bolha de fogo que sai continua girando também e fazendo o Certo. mesmo movimento idêntico ao da grande bolha da onde ela saiu. Ok. Só que ela passa a ter um movimento a mais que a primeira não tinha. Deu Qual é o translação. hein? Deu translação. Exatamente isso, o movimento translação. Então, essa formação dos universos é igual para tudo. Então, os universos são formados assim. Sai uma bola condensada de um tamanho de um universo, que a gente nem sabe o tamanho do universo, né? Sai dessa grande bolha e é separada. E aí começa a formar esse universo, começa a ser formado da mesma forma que essa bolha foi. Ela vai rodando em sentido esférico. Quando a força centrípeta vence a força centrífuga, Não, ao sai. contrário. Ao contrário. Qua- Quando É, a centrífuga vence a centrípeta. isso, exatamente. Quando a centrífuga Vence a vence a centrípeta. força centrípeta, sai uma outra bolha, que forma uma galáxia, que forma outro universo. Então, a Certo. nossa galáxia, esses mundos, esses sóis, são saídos dessa primeira bolha. Vamos falar assim, da criação universal, Aham. que vai. Aí cria um universo. Esse universo cria outro universo. Esse outro universo cria outro universo, até formar os mundos. E a formação desses Ah, mundos é do mesmo jeito. Então, há uma tendência nossa de começar na criação primária e ir direto para os planetas, tá. direto para o mundo. Mas antes de existir os mundos, existem os sóis. Esses sóis geram os mundos que vão girar em torno dele. E esses mundos que vão girar em torno dele geram os satélites. Entendi. No último, o Albucaci. só um minutinho, um minuto só. No último item, 47, tem a explicação de Allan Kardec, que fala e faz uma comparação com um fogo nos fogos de artifício. Então, eu vou fazer a comparação com a queima de fogos de final de ano. Vocês já viram? Explode assim
explode um, explode outro, explode um, explode outro, e sai aquele monte de centelha. Então, essas explosões, que a gente poderia dizer que é um Big Bang, vários Big Bangs, Bang Bang. forma esses montes de sóis. Cada centelha daquela seria um Sol, e cada Sol formar um planeta, e vários planetas, né? Cada Sol formar vários planetas, e cada planeta formar vários satélites. Ou nenhum. entendi. Ou nenhum, ou nenhum, ou nenhum. Ok? Ok. Deu para E você entender? sabe uma outra coisa que a gente Não, também falou só um no minutinho. grupo? Ô, Magda, vamos deixar a Fátima falar. Fala, Fátima. A Fátima ia falar isso. Ia falar para a Magda. Aí gerou duas perguntinhas. Esses mundos que a gente fala, né, a criação dos mundos, são os satélites, planetas, Via Láctea, tudo isso é mundo, né? Os corpos Vou celestes. considerar, tem uma parte aí, agora eu não sei exatamente qual, mas que ele fala que vai formar os mundos, é uma das primeiras vezes que ele fala de formação de mundos. Então, essa primeira parte, esses mundos que eles estão falando, são, vamos falar assim, os universos. Aí depois é que ele fala dos sóis, que cria vários sóis, e esses sóis, vários planetas, e esses planetas. Então, a primeira vez que ele fala mundos, ele está falando dos sóis. Então, vamos falar assim, na primeira separação, ele forma, vamos falar assim, um grande mundo, né, que é uma grande bolha. E essa primeira grande bolha forma outras grandes bolhas. E essas outras grandes bolhas formam outras. E essas outras formam os sóis. E os sóis formam os planetas. Deu para entender? Então, Bocassis, vou dizer assim, primeira formação são sóis. Não. A primeira formação é uma bolha. É uma bolha. E dessa Que grande você, bolha... que a gente poderia dizer que seria um grande sol. Ah, tá. Porque Porque o ela que são os gravita, sóis? ela translada no... Os sóis são geradores, os sóis são geradores de planetas. Só que existe esse grande sol inicial, se é que a gente pode dizer assim, que vai gerar outros grandes sóis. Então, vamos dizer assim, imagina aqui as minhas duas mãos. Aí, isso aqui é uma bolha. Mas essa bolha, que é a minha mão, ela já saiu de uma outra. Deu para entender? Essa Aí, bolha que você fala é uma nebulosa. A nebulosa que ele fala. Isso. Como se uma nebulosa. Então, a gente pode pensar assim: a primeira bolha que sai é uma grande nebulosa que a gente não consegue imaginar o tamanho. Aí, essa grande nebulosa, que na verdade não chega a ser uma nebulosa porque ela é compacta. É uma bola compacta. Aí, essa bola compacta é que vai gerar uma nebulosa. Por que vai formar a nebulosa? Porque ela vai dar, vai gerar a formação de vários sóis, milhares e milhares de sóis, e esses sóis vão formar milhares e milhares de planetas, e esses milhares e milhares de planetas vão formar milhares e milhares de satélites, alguns não, né, Magda? Alguns não. Alguns não, né? Outros vários. E esses formarão satélites. Então, é uma multiplicação que não dá para a gente imaginar. Com a nossa inteligência. Com a nossa inteligência. Deu para entender? Só um minutinho. Deu para entender, Ana? Não.
Então, vamos lá. Não, vamos ser Não, honestos. Eu vou não, sair daqui tudo bem, sabendo tudo bem. como é que forma esse mundo. Aqui, não sei. Não, é Não. difícil, é Eu difícil. vou sair daqui sabendo como forma o mundo. Não vou sair daqui sem saber, não. Então tá. Essa matéria compacta, essa grande nebulosa, que é compacta, ela forma os sóis. Não é isso? Tá. Então eu tenho uma Experimento, outra né? que forma o mundo, os mundos. Não, Então, os sóis aí os formam... sóis é que formam os mundos. Então, dos sóis que saem os planetas. Isso, Essa formação que ele fala de nebulosa, ele está falando dos sóis, não dos planetas. isso, das estrelas. A nebulosa já é um conjunto. A nebulosa é um conjunto de sóis e planetas e satélites. A nebulosa já é um conjunto. Já é Essa um mesma nebulosa, essa enorme, Ela deu origem a tudo, né? essa que vai sair, vai disseminar todo esse mundão que a gente, não esse mundo daqui, todo esse nosso universo. Isso, isso. Então, o nosso universo é, vamos dizer assim, é finito. A gente fala assim, o universo é infinito, não é isso que a gente aprende? Infinito. Mas esse universo, o infinito, é aquele que abriga tudo que existe. Então, tudo que existe está dentro daquilo que a gente chama de universo, ou, se quiser, de espaço. Esse espaço que a gente chama de universo... Repete lá no início que você falou. Hein? Repete. Você nem sabe o que você falou, né? Vamos começar assim, ó. Existe. Deus criou o universo, não é isso? Isso. Sim. Vamos imaginar que a gente está no Fiat Lux. Não existia nada, só existia Deus. Gente, eu estou falando do jeito que eu entendo. Pode não ser assim, tá? Mas vamos lá. Só existia Deus. Aí Deus falou assim: faça-se o universo, Fiat Lux. E o universo foi feito. E o universo foi feito por dois princípios: o princípio material e o princípio espiritual. O elemento material e o elemento espiritual. A primeira atuação em cima do princípio material e do princípio espiritual foi de Deus. Então, Deus criou isso, e esses dois elementos, o material e o espiritual, começaram a interagir um com o outro. O princípio inteligente precisou do princípio material para ele se manifestar. Quando ele se manifesta onde? No elemento material. E aí esse elemento material, que na verdade é o fluido cósmico universal, começou a se modificar. Então, o princípio inteligente começou a agir em cima do princípio material, gerou o fluido cósmico universal e gerou tudo aquilo que a gente chama de matéria. Por quê? Porque o princípio inteligente está atuando aonde? Na matéria. E o princípio inteligente precisa da matéria para se manifestar. Entendeu, Ana? Aí, esses dois elementos começaram a interagir. Aonde? Em todo o universo. Em tudo que existe.
É como, Ana, eu pegar e aplicar uma injeção em você. Então, o efeito dessa injeção começa fazendo efeito, em primeiro lugar, no local da aplicação. Ele deixa uma marca vermelha, ou sai um sanguinho, né? E depois esse efeito vai irradiando por todo o seu corpo. E de acordo com a composição desse líquido que eu aplico em você, ele vai atuar mais ou menos em determinado órgão. Mas todo o seu corpo reage a esse líquido. Mas o mais de chegar aí Então, esse princípio inteligente vai atuando no princípio material, e esse princípio material vai se tornando matéria cada vez mais densa, de acordo com a atuação deste princípio. E esse princípio, embora seja um princípio inteligente, ele não tem a inteligência igual nós temos hoje. A inteligência dele ainda é rudimentar, porque é uma inteligência, vamos falar assim, guiada por Deus. Aí, todo esse universo que a gente não sabe o tamanho que tem, vai fazendo esse movimento. Volto a repetir. Isso é como eu entendo o princípio. Evangelho de João, capítulo 1. Olá. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito através dele. Então, é desse início de tudo que existe que eu estou falando. E aí, o que acontece? Chega um momento que, como o universo contém tudo, ele tem espaço que só tem fluido cósmico universal. Por quê? Porque esse princípio inteligente, em princípio, ele não atua em todo o universo, ele atua só numa parte do universo. Então, chega uma hora que esse fluido cósmico vai condensando, e reunindo cada vez mais, condensando cada vez mais fluido cósmico, materializando isso, que fica essa força gravitacional, ou seja, que atrai um elemento para o outro, e ele começa a rodar. Rodar, mas ele não está em todo o universo, ele está apenas numa parte do universo. Aí há, vamos falar assim, o Big Bang. Isso se a gente tivesse condições de voltar lá no princípio de tudo, no princípio da criação. Aquilo, assim, a força, vamos lá, Magda, me ajuda, a força centrífuga vence a força centrípeta, ou seja, a força que atrai, que é a gravitacional, tudo por cento, ela é rompida por essa força que joga tudo para fora. Aí sai uma bola de fogo, vamos dizer assim, uma bola incandescente. E ela sai para onde? Para onde, Ana? Vou dizer universo. Para o universo, exatamente. Ela sai para o universo. Porque assim, se eu estou lá no universo, eu não tenho ninguém aqui, Isso, só está eu lá no universo, sem ninguém. Exatamente isso. Nós estamos fora dessa bolha e vendo a coisa acontecer. Aí sai uma bolha enorme que não destruiu a bolha principal. Sai essa bolha enorme com o mesmo movimento de centrifugação, atraindo as coisas, a matéria, o fluido cósmico para o centro dela, e, ao mesmo tempo, essa rotação tentando jogar alguma coisa para fora. E ela vai para longe.
mas chega um momento que ela também começa a jogar coisa para fora. Outras bolhas que vão formar outras bolhas, que vão formar outras bolhas. Essas outras bolhas formam os sóis, os planetas, que a gente pode chamar de mundo, os satélites, os planetas e os satélites. E sai também cometas. Os cometas também saem daí. Só que isso que aconteceu, uma bolha que a gente conseguiu ver, várias outras bolhas acontecem. E acontecem não só nesse pedacinho que a gente está vendo, mas em outros pedaços, criando o quê? Outros universos. Esse universo com letra minúscula. Exatamente. Esses outros universos com letra minúscula. E quando você falou, Deus disse, faça-se universo. Universo com letra maiúscula. É um todo. Isso, é o todo. Ana? Ok? É fantástico isso, vai não? pensando aí. Eu acho fantástico. Eu viajo, assim, eu falo, me explico que eu vou viajar. Eu não estou aqui, Isso. eu estou lá. Com essa explicação que eu dei, se vocês tentarem lerem e relerem essa bibliografia, o Livro dos Espíritos é pequeno, né? Mas se vocês tentarem ler essa bibliografia da Gênese, que é o capítulo 6, né? E o capítulo 7. 9. 9. O capítulo 6 e o capítulo 9, essas duas bibliografias, lê com atenção que vocês vão ver tudo isso que eu falei passo a passo. E uma outra coisa que a gente falou no grupo, como a Gênese foi escrita por Kardec há quanto tempo? E agora, com as descobertas científicas, com os telescópios, quanta coisa que está aqui, que ele recebeu dos espíritos naquela época, que estão sendo confirmadas. Isso. Em 1868, olha, ele fez. É fantástico. Eu não vou falar isso hoje, não, para não complicar vocês. Mas tem gente que combate a Gênese, principalmente nisso que nós estamos estudando. E eu vi hoje que, de acordo com o que eu entendi também, que tem gente que está criticando, mas tem gente que não foi na minúcia da palavra, na minúcia do texto, e aí fala que está errado. É que é mais fácil falar que está errado do que estudar, né? Não, sabe o que acontece? Eu vou falar assim. Eu não, as pessoas que têm muito conhecimento, os intelectuais, os que pegam as coisas com facilidade, eles não se atêm a certos detalhes. Então, eles falam, eles entendem. Se a gente fizer certas perguntas, eles entendem, mas se a gente for na minúcia, às vezes eles têm dificuldade de até compreender o que a gente está perguntando. Porque eles não foram na minúcia. E eu aprendi com Allan Kardec que muitas vezes o que as pessoas falam que o espiritismo está errado e tal, é porque eles não estudaram bem. Então, como eles não estudaram bem, eles não foram, vamos dizer assim, na essência, não foram a fundo. E aí eles consideram que está errado. Não vou falar que eles estão errados. Eu vou falar que talvez eles não tenham visto certos detalhes. Ou que talvez também é muito provável que eu esteja vendo o que não existe. Eu também posso estar errado.
Eu Mas também depois passei. que você entende essa parte, eu acho que é tão simples, é tão lógico. Não, eu concordo com você, mas é lógico depois que a gente entende, É? né? É fácil depois que a gente entende. E eu vou falar para vocês, com toda a sinceridade possível. Eu estudo isso desde 1800, 1800 não. Pode ser, pode 1800 eu ser. não sei. 1800 eu não sei porque é de vida Quem passada. sabe? 1800 eu não Mas sei. você, Mas meu, passando a coisa. desde 1986, eu estudo sistematicamente. E desde 1900, não, desde 1983 por aí. Mas desde Nossa. 1986 eu estudo isso que eu estou passando para vocês. Ixi, um Eu bocado de já tempo. li e reli essa parte inúmeras vezes. Não vou falar foi 10 ou 20, inúmeras vezes. Se eu não li ela no todo, eu li ela em partes. E hoje eu relendo para estudar para vocês, para trazer, eu tive a visão melhor do que todas as outras que eu tive. Apenas disso. Antes eu corria desse assunto, porque eu tinha muita dificuldade para entender. Hoje eu sei que eu posso falar, eu entendo assim. Agora vocês leiam, estudem e entendam da forma de vocês, que pode ser como a minha e pode ser diferente da minha. Agora, tudo que eu falei está escrito na Gênesis. Agora, esse meu entendimento é quando eu estou pegando todas duas criações e uma formação. Quer dizer, que a partir desta formação, do que ele chama de formação dos mundos, já não é Deus mais, já são os seus prepostos. Deu para entender? Uhum. Sei. No princípio Nossa. era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, esses verbos já são espíritos altamente evoluídos que compreendem a lei de Deus, e não só a lei de Deus do mundo moral, vamos dizer assim, fazer o bem sem olhar a quem, amar indistintamente, mas as leis de Deus que regem toda a matéria, que eles então vão tendo como responsabilidade essas bolhas enormes, enormes, que criam os universos, para fazer criar os universos. Então, Deus que dá na mão desses espíritos essa responsabilidade. E depois, esses espíritos dão na mão de outros espíritos os sóis, os planetas. Deu para entender isso? Aham. Aí vocês falam, mas como é que você sabe disso? Nós vamos estudar na escala espírita, ou mais para frente, no livro Céu e Inferno, se vocês quiserem ler, no capítulo 3, no itens, eu vou ver direito aqui, mas 13, 14, 15 aí, capítulo 3, ele fala da hierarquia dos espíritos puros. Deixa eu ver aqui se é, porque a Ana está anotando ali para. Já anotei. Já Já anotei. Você sabe anotou? que eu já anotei. Então eu vou dar dar o local certo Já anotei. para não ter desculpa. Eu te ligo, bobo. Pergunta você. Albucacis não achei. Aqui, ó, é o livro Céu e Inferno, capítulo 3. Aí, eu falei, é isso mesmo. Ó, vocês podem ler. O livro inteiro. Não, 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 vocês podem ler.
podem ler a partir do item 11. Se vocês quiserem Item ler antes, também pode, se quiser ler depois, ir até o item 14. Vocês vão ver isso que eu estou falando. Eu vi aqui, acho que 7 categorias. E se quiserem ir na Gênesis também, tem uma coisa aqui, Gênesis, capítulo 11, item 28. Se eu não coloquei errado. Essa Gênesis eu teria que confirmar para vir, tá? Então, quer dizer, vocês entenderam a ideia da formação do mundo, mas como é a primeira vez que vocês estão vendo esse estudo, vocês fizeram o que a gente normalmente faz. Vê a formação primária e universal e já parte para a formação dos planetas sem lembrar da criação dos universos. Ok? Ok. Por isso que ele fala, né, que na Via Láctea tem milhares e milhares de sóis, Trilhões, maiores, até maiores do que o nosso, né? O nosso é Rélis. Fichinha, né? O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Tem estrelas muito mais brilhantes e muito maiores do que o nosso Sol. Exatamente. E no item 47, ele fala isso aí. Aí eu até acho que foi conversando com a Silvia aqui no início, a gente, diante do universo, materialmente, a gente não é nada. Verdade. Tem que ver no microscópio para E encontrar bem nosso próprio potente, e bem grãozinho potente, de areia. e bem potente, né? Então, tudo que a gente for estudar daqui para frente, a gente tem que lembrar que a gente está estudando sutilezas. Mas a gente tem que estudar essas sutilezas para a gente ter esse perfeito. Fala. Escuta, você falou do a Gênesis, capítulo 11, e outro número é? Qual o item? Qual 28. É que você falou 18. agora mesmo, céu e inferno. É 18. 18. Capítulo 3? Não. Capítulo 11 a 14. Até o 18. Não. Gênesis, capítulo 11, item 18. Item 18. Ah, tá bom. Eu tinha posto 28. Ah, obrigada. Eu coloquei 28 também. Todo Agora. mundo pôs 28, acho que era 28. É 18 a 28? Oh, meu Deus, vocês estão me perturbando já. Tu fica com a cara feia. Daqui a Não, pouquinho porque de início daqui eu a tinha pouquinho eu vou colocado fazer igual a 28. Fátima, começar a lixar as unhas aqui. Eu dei uma lida aqui, esse capítulo da Gênesis, ele fala do Espírito encarnando na Terra. Dá uma olhada aí para você ver. É item 11, capítulo 28. Capítulo 11, item 28. É 28. Ah, Você tinha 28. falado 28. Eu tinha falado 28. Tinha falado 18, está errado. Não, Certo. de início você falou 28. Mas tá bom. Tá ótimo. Ok? Ok. Ok. Então, é muito bom estudar assim, que a gente vai estudando e a gente vai encontrando nas obras, coisas que têm relação com aquilo que a gente já estudou. Certo. Isso é uma beleza. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Oh, meu Deus, onde que está? Qual é a literatura do Livro dos Espíritos hoje, gente? Qual que é a literatura do Livro dos já achei. Espíritos? 39 a 41. A formação dos mundos. 39 a 41. Isso. Sim. Ah, tá. Aí, no item 41, você vê que ele fala da extinção dos mundos. E na Gênesis também
fala da extinção dos mundos. Não fala? Aonde é que fala da extinção dos mundos? Fala aí para mim na Gênese. Na Gênesis? Peraí. Gênese, capítulo o quê? Quem vai achar? Os cataclismas Não, da Gênesis, quando acaba o mundo. quando acaba o mundo. Ah, está lá no Cataclismos Futuros. Está no 14, acho que 13, 14. 13, 14? Então, não é da Gênese? É o Da capítulo Gênese. 9. Capítulo 9, Cataclismas Futuros, do 12 ao 14. Página 201. Que fala sobre os cometas, né? Os cometas. Não, mas eu quero que fale que fala que os mundos acabam. Então, fisicamente a Terra é aqui no 13, na possibilidade da Terra, da Terra com outro planeta se acabar. Não é isso? Quer saber? De acabar? É. Que é perguntado para ele, né? 201 na página. Ah, achei. É 201? Não, qual Gênesis que você está, Silvia? É o capítulo 11, é o capítulo 11, item 13. Isso, item 13. E no item 14 ele fala que a Terra não vai acabar agora, porque a gente ainda está muito atrasado. Vai ser agora. Que ele está falando aqui sobre os cometas, né? E o pessoal fala que os cometas sempre trazem assim presságios de desgraça e tudo mais. E aí aqui ele fala sobre isso, que pode colidir, né? Com Ele não tem essa pode possibilidade. colidir com um planeta e acabar. No caso, ele falou que não. Exatamente. Exatamente. Isso. Que não pode, por quê? Porque é muito fluídico, né? Então, ele só deixa um rastro, não tem um impacto. Aliás, é muito pelo contrário, né? É mais saudável os cometas, porque ele vai absorvendo, vamos dizer assim, todas os fluidos. Eu coloquei que da seguinte maneira: os cometas de hoje são mais salutares que nocivos, parecem destinados a revitalizar os mundos, pois trazem os princípios vitais dos outros, vai passando e recolhendo os princípios vitais, que armazenam durante a sua trajetória pelo espaço sideral e nas vizinhanças dos sóis. Por sua natureza fluídica, já pode ser afastado o receio dos choques violentos, e não vai ser pelos cometas. Vai ser por alguma coisa, mas não por eles. Oi? Silvia. Oi? Escuta, você está lendo qual o item? Qual? Ixi, é o capítulo 26. Capítulo 9, o Capítulo item 9. 12. Itens de Da 12 a Gênesis, né? 14. Da Gênesis? Na Gênesis, isso mesmo, Ah, Luzinha. tá bom. Tá bom. Tudo bem aí? Chegamos à conclusão? Sim. Todo mundo? Chegamos. Sim. Maísa? Eu agradeço muito a sua boa vontade. Agradeço tudo que você faz por nós e por mim.
E agradeço também em nome dessas meninas que tiveram uma aula, é porque eu puxei o assunto, entendeu? Ó, é, Foi ótimo, foi ótimo, foi bom. muito bom. É Hã? um assunto fascinante esse. Ana, É mesmo. É mesmo. beleza? Fátima, Agora eu Mesmo. entendi a Abocassis. Entendi. Eu tenho que Pela entender até o ponto de eu poder explicação explicar. sua. hein? Eu tenho que entender até eu poder explicar. Se eu Aqui. não sei, não sei. Leia várias vezes, releia, tendo em vista o que ele explicou, e aí a gente vai ficar sucinto. É Pois isso. é, a gente tem que entender Aqui. até quando explicar. Eu Lê eu duas não ia vezes. fazer isso, não, mas bom, eu gostei do assunto. Sinceramente, eu gostei. E mais, eu gostei de ver que vocês todas pegaram a coisa. Neuzinha Uhum. pegou, Márcia pegou, Bá pegou, Gostei todos bastante vocês, também. Maria, todos vocês. Então, eu não ia fazer, mas agora decidi fazer. Sim. Então, vamos fazer o seguinte: para a próxima reunião, o assunto que nós vamos estudar: criação universal, criação primária, formação dos mundos. Mas nós vamos estudar isso, vamos falar assim como é que fala? Esqueci a palavra. Nós vamos estudar isso através dos itens do capítulo 6. Vou passar para vocês agora, ó. Capítulo 6. Escreve aí. É 6 da Gênesis? Gênesis? Espera um pouquinho. É que eu vou anotar. Capítulo 6. É de lápis Gênesis. ou a caneta, professor? É Gênesis, bem. Eu vou incluir na bibliografia de hoje, eu vou incluir o capítulo 6 itens 48 até os 61. Da Gênese. Da Até o Gênesis. final do capítulo. Capítulo 8 até o final? Não, capítulo 6. Capítulo Capítulo 6, 6, do item 48 até o final. até 61. Isso. Então, isso vai nos ajudar a melhor compreender tudo isso que eu falei. Tá, certo. Agora, espero que ninguém vá trabalhar, né? Que ninguém vá à palestra, ao aniversário, né? E tem palestra semana que vem, né? Quarta-feira tem A primeira aniversário. semana do mês. Esse é o problema. Esse que é o problema. É. Mas que se tem, o que a gente vai fazer, né? É. Tá combinado assim? Combinado. Combinado. Todo mundo gostou? Certo. Quem não participou hoje perdeu, hein? Perdeu. Não, mas Então, recupera. Recupera. Né? Não teve contato conosco, mas com certeza, se vier na próxima aula, eu vou considerar que a próxima aula é como se fosse um coroamento, uma revisão de tudo que a gente estudou, então vai ser muito bom. Tá bom, gente? Cassi, você está com a Gênesis aí? Hein? Você está com a Gênesis aí? Tô Você está com a com ela Gênesis. aí? Tô. Você abriu para conferir o capítulo 6, do 48 ao 61? Sim, conferi. Por quê? O seu Sucessão tem eterna dos 62. mundos. Hein? Hã? O seu tem 62? Sucessão eterna dos mundos. É isso mesmo? Isso, é. O Eterna meu vai até o sucessão. 64, o final dela é 64. Ah, Até o 64? 64 no meu. O meu vai até no 61. O meu também, até o 64. Mas isso é Até o final. porque dependendo da edição, eles numeraram de forma diferente. Tá bom? Capítulo 6 até 61.
A nossa Gênese, Silvia, vai até 64. Então, é sucessão eterna dos mundos, né? É verdade. Essa daqui é a primeira edição, quer dizer, com base na primeira edição da Gênese, né? Porque teve outras que eles deram uma mudada. Então, se você, nas nossas consultas,